senhoras e senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste, eu gostaria muito de falar sobre a saúde e também falar sobre esses dados que o nobre vereador Pessuto trouxe. Inclusive, como faremos 6.000 atendimentos, tem 2.000 pessoas que moram, mas de repente foram atendidos 2, 3 vezes as mesmas pessoas, mas nós entraremos nessa pauta posterior. Hoje o assunto mais palpitante são essas situações, senhoras e senhores, que vêm ocorrendo nesta casa, que nos chamam a atenção. Eu queria iniciar saudando o nobre líder de governo e, ao mesmo tempo, senhor presidente, tem algumas colocações bem importantes para serem feitas aqui, e bem palpitantes mesmo. Que o nobre líder de governo, quando ele não ouviu direito a minha solicitação de requerimento verbal, e aí houve algumas tentativas de denegrir alguma coisa do vereador, e sei lá o que houve, a gente fez o questionamento, mas trataremos de descobrir isso, quais os interesses nas modificações da filmagem, mas quanto ao requerimento nós vamos falar posteriormente. Nobre líder, eu lhe dou uma sugestão, que Vossa Senhoria, em vez de ficar revendo os vídeos para ver se acha algum problema nos vídeos, eu solicito que Vossa Senhoria acompanhe a assessoria de sua bancada, que por várias vezes este vereador esteve lá, e aqui tem a foto com horário, data, que determinado funcionário não se encontra, não vem trabalhar. Então eu sugiro que o nobre líder comece a acompanhar a sua assessoria de bancada, não são todos, que não vem trabalhar, que não cumpre horário. Então é importante que nós botamos aqui em votação, senhor presidente, o meu projeto do ponto biométrico, para que, quem sabe, o nobre líder não precise se preocupar, que a pessoa vá lá e bote o dedo, porque não vem trabalhar. Por várias vezes, esse vereador esteve visitando sua bancada essa semana e determinado funcionário não estava. Se Vossa Senhoria quiser, no segundo expediente, poderei fazer o nome também. Está aqui a foto, com horário, data, e não são uma só. Então, eu sugiro que o nobre líder preste mais atenção nesse sentido, que eu acredito que a comunidade, ela zela pelo dinheiro público e também zela para que sejam cumpridos os horários. E não passar videozinho de como o vereador senta ou levanta. Então, eu quero dizer para Vossa Senhoria, senhor presidente, que seja anotada, e aqui está registrado nas filmagens, essa denúncia que este vereador está trazendo, nesta tribuna. Que seja verificado e acompanhado os horários. E outra, senhor presidente, eu gostaria também que o nobre líder viesse aqui e passasse um vídeo dos motivos que levaram o colega vereador, aqui numa matéria do jornal, senhoras e senhores, Jornal Gazeta, o vereador que saiu da Comissão de Constituição e Justiça e alegou o seguinte do nobre líder: de acordo com o parlamentar, após ser chamado pelo líder de governo na Câmara, vereador Enio de Pares, para que alterasse um parecer, tomou a decisão e entregou o cargo na Comissão de Constituição e Justiça. É isso que o nobre líder tem que se preocupar, se estava alterando ou não. Isso aqui é uma denúncia pública no jornal, senhor presidente, que o nobre líder de governo estava alterando, solicitando alterações dos pareceres. Isso aqui tem que ser apurado. Vamos começar a apurar os fatos. Vamos apurar, senhoras e senhores. Além do mais, e isso de alteração de documentos tem sido pauta, eu diria, em vários jornais, senhor presidente. Por isso, daqueles requerimentos que aqui foi lido, e não tenho tempo para fazer a explicação de todos, mas todos aqui sabem do que se está falando, do nosso presidente da Comissão de Avaliação do Regimento Interno, o senhor Marcos Barbosa, que tem dado entrevista, inclusive, no Jornal Gazeta, está aqui, também deu uma entrevista dizendo que, primeiramente, senhoras e senhores, é importante que se diga o desmerecimento dos demais vereadores que, por motivos que não se sabe ainda, retiraram a assinatura, ou, aliás, depois aqui o nobre líder esclarece, o nobre vereador esclarece, mas que disse a seguinte frase: a retirada das assinaturas é um favor que me fazem. Ora, nobre vereador Marcos Barbosa, eu acredito que nós temos que valorizar os colegas de comissão. E isso é outra denúncia, senhor presidente. É outra denúncia, e aí que ele reitera o pedido de uma comissão para apurar esses fatos. E além do mais, o que é mais preocupante ainda, que ele relata também aqui na matéria, no entanto, Barbosa alega que Escúcio e Camerini se reuniram posteriormente e incluíram suas propostas no relatório final, que ainda não tinha sido protocolado. O senhor, vereador Marcos Barbosa, faltou com a verdade nessa matéria. Porque eu não me reuni e não participei da comissão.
Então aqui tem que ficar bem claro, inclusive já falei para a imprensa, e acredito que está todo mundo sabendo que eu não participava dessa comissão. Participei uma vez, senhoras e senhores, para sugerir, mas não tinha nem direito a voto, só acompanhar. Como qualquer vereador pode nesta casa, acompanhar uma comissão. E aí o nobre vereador bota no jornal que eu, na companhia de outro vereador, adulterei os documentos, que na realidade o mesmo assume aqui que alterou, o mesmo assume que alterou os documentos. E vejam bem a gravidade, senhor presidente. Não precisa mais provar nada. A retirada das assinaturas se provam por si só. Se provam por si só que houve sim alteração, porque 3 vereadores retiraram a assinatura. Então nós não temos mais do que nos preocupar em provar que houve alteração. Temos que sim investigar o que levou, se foi vereadores ou funcionários a trocar. Então o nobre vereador tem que ter mais cuidado, né? Tem que ter mais cuidado em envolver outros vereadores que não tem nada a ver com o assunto, para simplesmente alegar. E digo mais, senhor presidente, vejam bem a gravidade. Ele ainda relata que os projetos do vereador Camerini são todos inconstitucionais. Não adianta fazer 13 projetos, faz um, mas faz bem feito, pondera Barbosa. Eu lhe solicito, senhor vereador Marcos Barbosa, que também tenha mais cuidado em falar do meu trabalho. Porque antes nós temos que cuidar de falar do trabalho dos outros. E olhar o nosso trabalho, fazer uma reflexão, qual o trabalho que a gente faz nessa casa? Qual o trabalho que é feito? Quantos projetos de lei Vossa Senhoria tem feito? Aliás, dando uma analisada no SAPL, encontrei, parece que foi 13 indicações e 3 requerimentos em todo o ano. Então, Vossa Senhoria tem que cuidar. E isso é público, nobre vereador. É público. Então, Vossa Senhoria tem que cuidar, em vez de falar aqui, criticar o trabalho de outros vereadores, de trabalhar e apresentar projetos constitucionais e projetos que tenham êxito. Ainda em outra matéria aqui, no semanário, falou que não vou permitir que nada seja feito de forma errada ou obscura. Ora, senhor presidente, a retirada das assinaturas carecem de uma avaliação que houve sim alguma coisa obscura aí. Houve sim. Então é importante aqui que o nobre presidente, quando diz que não vai permitir, que a gente realmente faça isso, né, que aconteça de acordo com o que deve ser feito. Então eu quero dizer, senhoras e senhores, que são essas questões que muitas vezes nos levam à tribuna, em vez de falarmos aqui dos problemas, e havíamos preparado também problemas da saúde, matérias em jornais, e aqui outra questão bem importante, senhor presidente, matéria que saiu na página 3 do semanário, vocês não fazem ideia o que está acontecendo nos bastidores desta casa, vereador Marcos Barbosa, referindo aos problemas decorridos com o relatório de revisão do regimento interno. Mais uma prova, senhor presidente, da conduta do nobre vereador com a imprensa, mas se há coisas acontecendo nos bastidores, nós queremos saber, por isso nós queremos, senhoras e senhores, uma comissão de investigação, uma sindicância, que apure o que aconteceu. Nós queremos saber, o povo quer saber, porque não adianta nós fazermos as coisas aqui e a população não ficar sabendo. E quero deixar bem claro, senhor presidente, que este vereador, embora tentem de várias formas abafar o trabalho desse vereador, não vai parar o seu trabalho de apresentar projetos e muito menos deixar de buscar apoio no judiciário, principalmente com o mandato de segurança que estamos fazendo contra a mesa diretora, contra o senhor presidente, para que realmente nossos projetos possam tramitar e serem votados nesta casa. E por final, eu gostaria de relembrar a nobre segunda secretária que falou há pouco que havia feito tudo direitinho. Mas nós temos documentos aqui para mostrar, senhoras e senhores. Esse requerimento verbal escrito aqui, ó, não é o vereador que faz, é a segunda secretária aqui, ou o secretário, que anota e depois transcreve no requerimento. O documento está aqui, para quem quiser ver se está tudo aqui, o que estava no relatório do dia da sessão, e se é no requerimento que ela encaminhou ao presidente. E vou fazer a leitura. Requer que seja encaminhado o requerimento verbal ao presidente desta Casa Legislativa, solicitando que seja respeitado e cumprido o artigo 36 do Regimento Interno. Parou aí. E veja o que ela anotou durante a sessão. Conforme o artigo 116 do Regimento Interno, atendendo o pedido verbal do vereador Moacir Camerini, o qual solicita
que seja respeitado e cumprido o artigo 36 do Regimento Interno, vírgula, a fim de que não sejam arquivados os projetos dos vereadores com 2 pareceres contrários. Isso foi ela que anotou, senhoras e senhores. Ou se mandou alguém anotar? Não foi eu, não foi o vereador, não é o vereador que anota. Vocês podem prestar atenção. Então, falar e dizer que aqui há controvérsias, há muitas controvérsias, senhoras e senhores. Então, posteriormente, senhor presidente, nós continuaremos o debate. Esperamos que tenha anotado e preste muita atenção nos encaminhamentos que temos que dar nesta casa. Obrigado, senhor.